Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, Dênio Alves Lindo, presidente executivo e fundador da Desktop, uma das maiores provedoras de serviços de internet do Brasil. Ele se formou em engenharia elétrica pela Unicamp em 1991 e deu seus primeiros passos no ramo da internet na gigante IBM. Em julho de 1997, Dênio fundou a Desktop junto com sua esposa. Muito obrigado pela presença, Dênio. Obrigado você. Pô, obrigado mesmo, viu? Uma honra receber você aqui. Nossos espectadores também estão curiosos para saber, aprender mais sobre a Desktop. Então vamos abrir perguntando dela. Como que foi o processo de criação da Desktop? Quais foram as dificuldades iniciais que você vivenciou com a sua esposa, né? Criando uma empresa num setor que estava começando no mundo, né? Era algo muito novo para todo mundo. Como você disse, cara, obrigado antes de mais nada pelo convite para estar aqui, tá? Falar um pouquinho sobre a história da empresa. A gente foi fundado em 1997, eu com a minha esposa, eu trabalhava na IBM na época, como você bem disse, e eu sempre tive um anseio de ter um negócio próprio. Obviamente, uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui no Brasil para montar uma empresa é capital, tá? Principalmente na década de 90, anos 2000, cara, era praticamente impossível você conseguir capital com banco para montar uma empresa do zero, uma empresa incipiente. O Brasil acho que evoluiu bastante nesse sentido de algumas décadas para cá, tá? A empresa já está fazendo 25 anos e no começo eu era obrigado a trabalhar num emprego formal e no horário excedente eu montava a empresa no quintal da casa da minha mãe, da casa do meu pai. Que legal. Assim que então é uma empresa de garagem, tipo a Apple, tipo a Amazon, Microsoft. Literalmente é uma empresa de criado mudo, porque eu comecei num criado mudo. E depois eu fui para uma garagem e depois empurrei meu pai para fora de casa. Foi isso que acabou acontecendo, tá? Mandou ele para uma casa boa, certeza. Então, assim, a dificuldade de capital é muito complicada, então você tem que realmente ser muito resiliente para a geração de caixa próprio, você reinvestir. E isso gera, obviamente, em qualquer pessoa, gera um desgaste muito grande de você trabalhar por muitos anos, por muito tempo, e tudo que você recupera de caixa, você reinveste na empresa, tá? Então, não é fácil, não é para qualquer um. Eu acho que quem no Brasil tem a intenção de montar um negócio, seja de telecom, seja de qualquer segmento, tem que ser muito resiliente. Eu acho que é bem mais difícil no Brasil, até hoje, do que é em outros países mais bem estruturados, onde você consegue uma captação de recursos com um pouco mais de facilidade, né? Mas sem dúvida nenhuma, né? Empreender é algo que tem que estar no sangue da pessoa, porque exatamente o que você falou, é tão difícil no começo, mas depois, dando certo, vem, né? Vem toda a alegria, a felicidade e os louros. E a privatização das empresas de telefonia influenciou na expansão da Desktop? Sim. Eu acho, cara, que a gente acaba não dando valor, eventualmente, para alguns eventos que acontecem na história do país. Se você olhar como a gente estava na década de 90, no início da década de 90, a gente estava numa situação muito pior do ponto de vista de regulatório e de oportunidade de mercado, especificamente para a telecom, tá? No caso de telecom, a privatização abriu uma oportunidade para qualquer empreendedor começar a tentar, pelo menos, trabalhar e ter a permissão regulatória para poder desenvolver o seu trabalho. Isso foi, para mim, no meu entendimento, foi essencial para o surgimento do conjunto de ISPs que hoje tem no Brasil. A gente tem mais de 10 mil ISPs ativos no Brasil. Muitos começaram do nada, assim como a Desktop. O que é ISP exatamente? ISP é Internet Service Provider, é provedor de internet. É a sigla em inglês para provedor de internet. É um fenômeno muito curioso que muita gente que veio de TI, de informática, de loja de computador, acabou montando esses ISPs, e isso a gente não para medir, mas isso gerou um valor enorme para a economia do país. Que legal. Então, se você pega, mesmo em países desenvolvidos, que você tem 2 ou 3 ou 4 players relevantes de telecom, no Brasil você tem as Big Telcos, que a gente chama, as empresas maiores, mas você tem mais de 10 mil empresas pequenas que estão gerando receita, estão gerando patrimônio localmente em todas as regiões do Brasil. Que interessante. Então, você vai para uma cidade do interior, você tem 1, 2, 3, 5 ISPs, em algumas cidades você tem 2 ou 3, em outras você tem 20 e assim por diante. É lógico que nem todos subsistem, tá? Não é fácil para eles subsistirem no mercado tão competitivo como é o mercado de telecom. Você tem que prestar um serviço muito bom, que foi o diferencial nosso desde o começo.
Eu sabia desde o começo que se eu não tivesse uma diferença importante para as grandes operadoras, eu ia competir só na capacidade de investir. E na capacidade de investir, eu ia ser muito inferior a uma grande operação. Então, eu tinha que entregar um serviço melhor. Então a gente diferenciar o serviço bom. O serviço bom, produto de qualidade. É isso que deu subsistência, é isso que a gente prega até hoje, é isso que eu todo dia tento embutir na mente de todo o corpo de funcionários nossos, que se você não prestar um serviço melhor, um serviço mais qualificado, um produto de qualidade na ponta, você vai se tornar igual aos demais. Aí, se tornar igual aos demais, você entra numa régua de comoditização que você não vai agregar valor para sua companhia. Tá? E como é que está isso aí hoje, esse mercado hoje, depois da pandemia do coronavírus, né? A pandemia acelerou os investimentos no setor? Como que você sai da pandemia? Vamos ser bem objetivo. Aqui a pandemia pegou todo mundo de calça curta, né? A gente tomou um susto muito grande, não só nós, como qualquer empresário do Brasil e do mundo, né? Claro. O susto, no primeiro momento, foi muito expressivo. A gente fez sala de guerra para entender, cara, o que vai acontecer? Nós vamos perder a receita? Nós vamos ter condição de honrar os nossos compromissos? Qual que é a situação que a gente está? A gente simulou vários cenários de catástrofe, tá? Graças a Deus, e o mercado nosso de telecom, ele se tornou tão essencial que hoje em dia você não consegue viver sem uma internet de qualidade na sua casa. Claro. Tá? Então, na verdade, a pandemia, que no primeiro momento a gente imaginou que pudesse ter um impacto negativo, ela trouxe um impacto muito positivo. Para o setor de internet, né? Não só para o setor, mas especificamente para as empresas que desempenham um bom papel, que fazem uma prestação de serviço boa. A gente angariou um percentual expressivo de clientes novos durante a pandemia, porque mesmo gente que já tinha internet passou a usar essa internet com muito mais frequência e precisando de mais qualidade. Então, muita gente que tinha outros players, outros concorrentes nas cidades que a gente já atuava, optaram por contratar o nosso serviço por ser reconhecidamente de qualidade. E isso sem fazer nenhuma guerra de preço. A gente manteve um patamar de preço que é equivalente às grandes operadoras, é um ticket razoavelmente elevado até para o mercado, e a gente mesmo assim teve uma adesão muito forte, a gente teve uma aceleração muito forte nos 2, 3 primeiros meses de pandemia, que se estendeu até hoje. Então, o que a gente enxerga? Não é um cenário que foi uma onda, foi um vagalhão que ficou lá em cima. Então, a gente sente o quê? A demanda aumentou e ela não retraiu depois que a pandemia já retraiu, tá? Então, assim, a necessidade por internet de qualidade permaneceu e para a gente tem sido muito positivo. Que uma vez que você experimenta, você não consegue voltar atrás. Internet ruim, tá doido. E deixa eu te perguntar, como é que foi o processo de abertura de capital de vocês? Sei que a gente lá da XP ajudou bastante vocês. Não sei se foi o Amorim, André Amorim ou o Furlanete. Como é que foi o processo? Você teve que adiar o processo por conta do Covid? Eu ouvi dizer que você fez, né, o roadshow com Covid pela internet. Exatamente. A gente, obviamente, a janela que se abriu em 21, a gente aproveitou muito bem, tá? A gente pegou uma situação que o mercado estava interessado num potencial novo de crescimento, especificamente na nossa área de tecnologia e telecom. Não foi trivial, a gente chegou a imaginar que talvez pudesse ter que adiar, mas não... Vou ser bem honesto aqui, sendo bem franco, o processo de IPO foi uma aventura muito grande, tá? A gente ainda tinha muitos passos de preparo que a gente teve que acelerar muito fortemente. A gente teve entrada num fundo relevante, o HIG, na operação em 2020 e logo em 2021, praticamente um ano, a gente já estava preparando para o processo de IPO, fazendo auditoria, convivendo com as questões de home office, de pessoal trabalhando em casa, restrições de locomoção. Não foi fácil. Eu estava com Covid quando eu fiz o roadshow. Tá, então, você falou com tremendo de frio, com coberta. Tomando remédio para febre e fazendo roadshow com investidor nacional. Mas tudo online, né? Tudo online, foi tudo Zoom online. Remoto, tá? né? Mas a gente, cara, conseguiu mostrar que a operação que a gente criou, a operação que a gente preparou, a infraestrutura que a gente tem de qualidade, com um projeto de engenharia muito bem feito, com um produto muito bom na ponta, a gente conseguiu, à medida que a gente foi desempenhando as conversas com os investidores, a gente conseguiu mostrar que a gente tinha um diferencial muito importante de qualidade, com um potencial de crescimento muito relevante, em virtude também, entre outros fatores, da localização geográfica nossa. A gente está no interior do estado de São Paulo, que é um mercado de poder aquisitivo bastante positivo,
É um mercado que cresce recorrentemente e a gente tem, desempenhando uma instalação de boa qualidade, um serviço de boa qualidade, uma internet de primeiro mundo, a gente tem conseguido angariar clientes pra caramba no interior. Estamos expandindo, a gente já está na região de São José do Rio Preto, a gente está na região da Baixada Santista, a gente já chega até Barretos, a gente está no centro, leste e sul de São Paulo, a gente já tem até alguns pilotos andando aqui na Grande São Paulo, uma área bem mais densa, bem mais difícil, mas a gente está crescendo bastante, com uma estratégia bem planejada de crescer organicamente, que é construindo a rede própria, casando com crescimento também via aquisições complementares, tá? A gente não quer fazer um piloto em áreas muito distantes que a gente vê que isso não traz a sinergia e a eficiência operacional que a gente acha importante para esse negócio ter sustentabilidade no médio prazo. Você pretende adquirir mais empresas, então, com o dinheiro captado? A gente já adquiriu 9 empresas, tá? A gente tem 2 processos em andamento, faz parte da nossa estratégia. É lógico que agora, com essa questão de juros mais elevados, existe uma análise mais criteriosa que a gente tem que fazer na alocação do capital. A gente está sendo bem criterioso, mas a gente vê com bons olhos, à medida que a gente vai mexendo com as questões de alavancagem, a gente consiga mais capital para fazer uma expansão mais acelerada, a gente vê com bons olhos continuar com a mesma estratégia. Comprar empresas de qualidade que prestem um serviço superior à concorrência em áreas que agreguem mercado adicional geograficamente, mas em áreas anexas. A eficiência operacional de você trabalhar em áreas que são conurbadas, muito próximas uma das outras, é muito relevante, tanto do ponto de vista de conectividade, do ponto de vista de marca, do ponto de vista operacional, de logística. Então a gente não quer perder eficiência, a gente não quer ter um polo no estado de São Paulo, outro polo no Alagoas e um no Rio Grande do Sul. Para mim não faz sentido do ponto de vista de eficiência. Então a gente quer trabalhar crescendo, como a gente fala, crescendo em camadas como uma cebola. Tá. E essa briga dos Estados Unidos e da China sobre chip, tecnologia, como é que isso pega no Brasil com a gente? Como é que na própria desktop, como é que funciona essa briga aí? A gente tem acompanhado isso há alguns anos. Eu sou um cara bem, pode-se dizer que eu sou bem nerd, assim, né? Eu gosto mesmo de ler notícias de equipamento, tecnologia, informática, comunicação. Eu sou bastante dedicado em entender como as coisas funcionam. Para ser bem direto, eu era engenheiro projetista de hardware na IBM. Então, caramba! Eu projetava placas e chips, eu montava, eu fazia projeto. Essa é difícil. Então, eu entendo bem dessa área aí. Então, engenheiro de foguete da NASA. Não, também não. Foguete não. O negócio é eletrônica mesmo. Né? Tipo coisa para gênio. Mais ou menos. Então eu conheço bem como funciona o processo desde o desenvolvimento até a produção. Eu entendo que, obviamente, aconteceu um movimento, principalmente na China, de aproveitar o excesso de demanda e a questão da Covid para inflar preço, tá? Eu não acho que chegou a faltar material, acho que eles aproveitaram um pouco, foi uma estratégia um pouco inteligente de elevar o valor dos ativos deles, tá? Graças a Deus a Desktop sentiu muito pouco, porque a gente já desde 2020, a gente já prevendo um crescimento muito acelerado, e a gente realmente teve uma aceleração muito grande de 2020 e 2021 para cá, a gente fez um estoque bem importante de equipamentos de instalação em cliente. Então a gente não teve em nenhum momento a incapacidade de ativar um cliente por falta de equipamento. Parabéns. Obviamente a gente teve as questões de preço, mas a gente também tem uma estratégia que eu considero bem inteligente de trabalhar com mais de uma plataforma de fornecedor. Então a gente sempre tem 2 ou 3 plataformas de infraestrutura e a gente tem pelo menos 3 fornecedores do CPS, que são os equipamentos que vão na casa do assinante. Então, na falta de equipamento de um fabricante ou no atraso na entrega de algum equipamento, a gente tem sempre mais 2 fornecedores e a gente trabalhou no período mais denso da pandemia com 5 meses de estoque. Caramba, é óbvio que isso onerou um pouco para a gente, né? A gente tem que manter o estoque, isso tem um custo, mas por outro lado a gente trabalhou com muita folga, conseguiu entregar o crescimento que a gente planejou. Na verdade, a gente até superou o crescimento que a gente planejou, tanto orgânico quanto inorgânico, para os modelos que a gente tinha colocado no IPO. Tá? Parabéns. E falando em crescimento, qual é a projeção de crescimento daqui para frente para a Desktop? Como é que você enxerga a Desktop daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Eu, lá atrás, quando eu fundei a empresa, eu vou ser bem informal aqui, tá? Eu achava o seguinte, cara, quando eu tiver 1000 clientes, eu vou aposentar, cara. Vou ter uma receita aqui, vou ter uma despesinha ali, vou ganhar bem, tô super sossegado, né?
esse negócio aqui, ele realmente não parece ter fim. Hoje eu enxergo que a gente tem um objetivo de longo prazo, que é ser a maior empresa do estado de São Paulo de internet e fibra ótica, internet de qualidade. Tá? A gente já está hoje chegando próximo de 800 mil assinantes ativos. Uau! Tá? Fora essas aquisições que a gente tem em andamento. Com essas aquisições, a gente planeja chegar num número aí próximo de 1 milhão até o final do ano, começo do ano que vem. Parabéns. Tá? E a gente enxerga um crescimento em potencial muito grande ainda para casa de alguns milhões nos próximos 5 anos. A gente tem uma estrutura muito bem preparada para crescer de maneira orgânica. A gente tem uma máquina que a gente chama uma máquina de construção de rede com eficiência. A gente sabe alocar o capital muito melhor que as grandes operadoras. E a gente tem uma quantidade de portas. O que é a porta? A porta é aquele espaço no poste disponível para você conectar um cliente. A gente tem uma capacidade de portas ainda disponíveis, portas recentes que a gente instalou nos últimos 2 anos para instalar praticamente 1 milhão de clientes ativos ainda. Nossa. Então a gente tem um potencial muito bom para 2023. O foco para 2023 é eficiência, é gerar caixa, aumentar a margem EBITDA. A gente está trabalhando fortemente em uma série de alavancas para otimizar a eficiência operacional nossa, tá? Estamos fechando o orçamento agora de 2023 e a gente vai planejar um crescimento realmente para o ano que vem bem expressivo, continuar em linha com o que a gente vem entregando. Um amigo meu americano uma vez me falou um negócio que me impressionou. Ele falou assim: tecnologia cria tecnologia. Então, por isso que a curva de ascendência ela é íngreme depois da tecnologia. E aí, a minha pergunta é assim: de que forma a tecnologia pode ajudar outros setores aqui no Brasil? E ao mesmo tempo também, sim, o empresário brasileiro usa o suficiente de tecnologia ou tem muito espaço ainda pela frente? Eu acho que existem segmentos e segmentos, tá? O agronegócio ele é muito eficiente no uso de tecnologia. Eu acho que o Brasil está bem avançado nessa seara. Tá? Outras áreas eu acho que o Brasil ainda deixa a desejar um pouco. Na área industrial eu acho que ainda tem muito espaço para mais eficiência. Eu vejo as indústrias do Brasil um pouco defasadas, tanto em maquinário quanto no uso de tecnologia. Mas na área de serviços o Brasil evoluiu bastante, tá? Utilização de sistemas, de software, otimização no uso de call center, autoatendimento, automação de atendimento, a digitalização bancária. Eu acho que o Brasil evoluiu bastante. Eu acho que a gente está à frente até de alguns países desenvolvidos. Então eu acho que a oportunidade do Brasil é muito importante, a liberdade que a gente tem tido para trabalhar, para entregar resultado é muito importante. A gente torce para que isso continue nos próximos anos, tá? E a disponibilidade de capital é muito importante também para a inovação, tá? Então a gente também vê que existe um processo bastante interessante aqui no Brasil de fomentar, com algum risco na aplicação do capital, fomentar novos projetos. Sim. E a gente tem visto aí alguns unicórnios que surgiram no Brasil, inclusive nessa área aí de desenvolvimento de sistemas e tecnologia, né? E concorrência estrangeira, como é que você encara eles? Zero problema, porque assim, o nosso serviço ele é muito específico de infraestrutura, tá? O máximo que eu posso enxergar de concorrência estrangeira é alguém vir aqui e falar que vai montar do zero alguma coisa, mas vai começar com muito capital para começar atrasado. E esse mercado nosso, a gente tem um conceito do first mover. O cara que ocupou o mercado primeiro, ele tem uma vantagem competitiva muito boa, desde que você preste um bom serviço, tá? A gente, em geral, foi muito apto em ser first mover em algumas áreas. A gente é muito inteligente em encontrar áreas de crescimento potencial e acelerar onde obviamente está mais fácil crescer, mas a gente, mesmo não sendo o primeiro entrante em algumas áreas, por prestar um serviço de qualidade, a gente consegue, mesmo em áreas de cidades maiores, vou dar um exemplo aqui, sendo bem direto nesse sentido de entrada em áreas onde já tinham outros players. A gente, de um ano para cá, a gente começou a trabalhar cidades acima de 300, 400 mil habitantes, que não era o foco dos ISPs em geral no Brasil, tá? A gente entrando nessas cidades, em geral, já tem Vivo Fibra, já tem Net Claro, já tem as grandes operadoras com uma cobertura muito ampla. E a gente, mesmo entrando atrasado nesses mercados, pela prestação do serviço melhor, a proximidade com o cliente, que a gente tem um tete a tete, loja, a gente faz a loja como um ponto de atendimento, não é só para vender,
É um ponto de atendimento que o cliente pode ir lá, pode tirar a satisfação, pode tirar uma dúvida, levar um roteador para configurar, pode pedir um boleto, repetir uma segunda via de boleto. A gente tem um atendimento muito próximo. E às vezes é um do cliente. problema tão simples, né? Que o cara só não sabe mesmo porque a gente não conhece. Você fala, clica aqui e já resolveu. E para você resolver o problema do cliente, você precisa estar apto para atender. Claro. Então a gente tem um foco muito grande em atender bem o cliente e atender rápido, tá? A gente faz resolução de problemas tipicamente dentro de 8 horas, no máximo 24 horas. O cliente já tem uma visita na casa dele, vai precisar trocar o equipamento, troca, vai configurar o roteador, o celular, na casinha do cachorro lá não está pegando a internet, a gente vai lá, manda o técnico, ele faz o que a gente chama de suporte consultivo. Ele pergunta para o cliente, olha, eu não vim aqui fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, eu vim aqui para entender o que está te incomodando. Eu não estou funcionando a internet no banheiro do fundo. Vamos ver o que a gente faz para resolver esse problema, tá? Claro. Que as operadoras maiores, elas têm um atendimento, assim, menos eficiente, menos próximo. Eles vão lá, checam, tá funcionando, beleza, da minha parte está ok, o Wi-Fi é um problema seu, a gente não, a gente faz o Wi-Fi funcionar no cliente, nos dispositivos do cliente, e se o dispositivo do cliente for um dispositivo meio ruim, que não tem capacidade, a gente avisa para o cliente, olha, você tem um celular aqui muito antigo, não vai funcionar bem, a velocidade sua, você não vai atingir os 500 MB, 600 MB, 800 MB que a gente está vendendo, você precisa fazer um upgrade no seu dispositivo. Tá? Eu acho que também, assim, o estrangeiro também, lá fora tem, as coisas me parecem ser mais fáceis, né, do que aqui. Por exemplo, que dificuldade que você tem aqui que um estrangeiro não tem lá fora? E já emendando na pergunta, o que poderia melhorar no Brasil para que você melhorasse ainda mais, né, não só você, todos do setor melhorassem ainda mais os serviços de internet? Eu acho que a gente tem dificuldades e facilidades no Brasil, tá? Ao mesmo tempo, assim, uma dificuldade é a falta de infraestrutura de posteamento adequada e com organização por parte das concessionárias de energia. A gente tem um uso muito irregular dos postes que eventualmente acaba, pela informalidade, prejudicando quem trabalha corretamente como a gente em ter aprovação para o uso do poste. Então é comum você... o tal do gato? Tem gato? Exatamente. O que acontece? E a desorganização em algumas concessionárias, não estou falando todas, algumas são muito bem organizadas, mas algumas são tão desorganizadas que você solicita o direito de uso de um determinado poste, de um trecho, e tem a reprova. E a reprova não é porque tem alguém legal usando, é porque tem vários ilegais usando. E a ocupação do poste já está excedida. Então a gente precisava que as concessionárias, seria muito importante um processo de regularização mais adequado do uso dos postes para quem quer pagar pelo uso daquele poste, para ter o direito de uso adequado, poder usar e não o pessoal que está lá usando de forma irregular, tá? E o que é isso? É falta de mão de obra especializada? Falta mão de obra especializada no Brasil? Não, eu acho que na nossa área se criou centros de treinamento muito importantes que foram os próprios ISPs. Tá? O ISP em geral, como eu falei para você, o provedor pequeno, o provedor de bairro, até a desktop no início da sua operação, a gente sempre foi empresa pequena, que tinha 2, 3 funcionários, você treinava muito bem os técnicos para poder prestar um serviço de qualidade. Tá. Isso foi gerando uma retroalimentação. Hoje a gente tem 3 mil funcionários, a gente tem centro de treinamento, a gente tem a casa cliente, a gente tem o centro de treinamento de técnico, onde a gente simula umas situações de campo. Então eu acredito que no nosso segmento a gente tem conseguido treinar bastante gente, assim como a gente tem feito, outros ESPs também têm conseguido fazer esse movimento. Tá? E existe, ou você pensa, ou será que existe algum lugar que algum centro de excelência, algo, claro que não igual, mas assim, pelo menos que relembre o Vale do Silício, alguma coisa assim parecida aqui no Brasil? Eu acho muito difícil a gente conseguir evoluir para alguma coisa próxima do Vale do Silício no quesito hardware, no quesito desenvolvimento de equipamentos, eu acho bastante difícil, tá? É um investimento muito grande por muito tempo, alguns países têm conseguido fazer, você pega lá o caso da Coreia do Sul, tem conseguido fazer, Taiwan fez também isso bastante, você tem que ter escala, você tem que ter investimento e tem que, obviamente, numa situação dessa, tem que ter investimento a fundo perdido do governo para você poder... Então precisa da ajuda do governo, a iniciativa privada não consegue sozinha. Eu acho muito difícil porque é um investimento de alto risco, você vai investir bilhões para verificar que se quem sabe você vai ter algum retorno. Não é trivial, eu acho que... É tentativa e erro com bilhões, né? Eu acho, sinceramente, que o Brasil tem um caminho muito mais promissor na área de software,
porque na área de software, sistemas, desenvolvimento de soluções web, que o Brasil está indo bem, o investimento é menor, o risco é menor, tá? Então acredito que o foco tem que se manter nessa linha na área de desenvolvimento de sistemas. Tá? E está chegando o 5G, né? Como que a Desktop se encaixa? Como outras empresas do setor se encaixam? Como que vai mexer na sua empresa a hora que chegar o 5G de verdade no Brasil? Cara, vou ser bem direto aqui. O que eu enxergo do 5G? Eu acho que é uma tecnologia promissora. Ela vai trazer bastante benefício de mobilidade, vai trazer mais velocidade, vai trazer mais capacidade de transporte, de tráfego, mas ela tem os problemas de cobertura, tá? O 5G utiliza frequências maiores que vão ter mais dificuldade de cobertura. Então hoje, onde você tem uma retransmissora para atender um raio determinado, você vai ter que colocar 6, 7, 10 retransmissoras. Então o investimento ele é grande, de médio e longo prazo. Eu acho que não compete diretamente com o nosso mercado, que é a fibra ótica dentro da casa do assinante, porque à medida que a tecnologia, o 5G é uma evolução muito importante, a tecnologia da internet na casa do cliente, que a gente chama de FTTH, também tem evolução muito importante. Então hoje a gente já está trabalhando, a gente é um dos primeiros ISPs do Brasil, que eu saiba, a gente já está entregando na casa do assinante plano de 1 GB com tecnologia Wi-Fi 6, que a gente consegue entregar velocidades no Wi-Fi de 1 GB, com eficiência, obviamente, desde que o dispositivo do cliente suporte essa tecnologia nova de Wi-Fi, tá? Tem sido um diferencial muito importante para dar mais cobertura dentro da casa do assinante, como eu te falei, até a casinha do cachorro, o banheiro lá do quintal, a churrasqueira. A gente tem sempre o objetivo de fazer a cobertura na casa do cliente como um todo e que o cliente consiga utilizar em todos os dispositivos. O 5G, ele vai trazer mobilidade, mas não conheço nenhuma empresa que vai trabalhar no 5G sem limite de uso, tá? Porque por ser um meio físico sem fio, se você liberar sem limite de uso para todo mundo, você vai congestionar a capacidade de transmissão. Então eu acho que é um serviço complementar que para a desktop especificamente ela pode gerar uma oportunidade de receita ao permitir que a gente forneça para outras operadoras a capacidade de conexão das milhares de bases de retransmissoras, herbs de 5G que vão ser necessárias serem implementadas em todas as cidades do Brasil. Especificamente no estado de São Paulo, a gente tem uma cobertura muito grande, muito ampla, e a gente já tem tido conversa com outras operadoras para fornecer a nossa capacidade de transporte para que essas prestadoras de 5G possam implementar seu serviço com mais agilidade. Essa internet 6 que você falou, ela é cabo? Ela o Wi-Fi 6 é uma tecnologia de Wi-Fi. Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 é uma tecnologia de Wi-Fi. Ela permite nos dispositivos mais antigos que a velocidade aumente bastante e ela permite nos dispositivos mais novos que o alcance também seja maior. Então a gente tem uma internet que flui melhor dentro da casa do assinante, permite mais dispositivos conectados ao mesmo tempo, sem interferir. Então você está assistindo Netflix na sua casa, o seu filho está assistindo o YouTube no quarto e você vai usar no celular, no computador, sem interferir um dispositivo no outro. Muito legal. E tem alguma inovação que a gente aí pode esperar para os próximos anos de internet? Alguma novidade que você saiba? Cara, o que eu vejo uma evolução constante. Eu sou bastante adepto do evolucionismo, eu não vejo nada radical vindo, nada disruptivo acontecendo. O Wi-Fi 6 é o que a gente já está implementando, já existe pilotos de Wi-Fi 7, que vai ser a próxima geração. Então, a evolução da internet na casa do assinante, ela vai vir recorrentemente. Os aparelhos novos também pegam tão longe, né? Sim, sim. Tudo. Exatamente. Então, a gente vai ter, obviamente, o diferencial de qualidade da internet não vai ser mais a fibra ótica, porque a fibra ótica bem feita, tá? Vamos deixar bem claro aqui, uma rede de fibra ótica bem feita, como a gente tem, como algumas outras operadoras têm, nem todo ISP tem, uma rede bem construída, com material de qualidade, ela é equivalente. O que vai dar diferença para o assinante? A prestação do serviço, como eu disse, e a qualidade dos equipamentos que você utiliza. A gente desenvolveu um equipamento próprio que a gente vai disponibilizar a partir de janeiro na casa do assinante, com Wi-Fi 6, com extensores mesh sem fio, que o cliente pode colocar onde ele quiser na casa dele, para dar uma experiência de performance, de qualidade, de resiliência muito maior. Então, eu acredito que a evolução é contínua. Eu estou aqui nesse mercado desde 97, quando o acesso era discado lá. Lembra? Não sei se você lembra disso. O modemzinho fazendo barulhinho lá. quando você conectava em 33.600, você estava achando que estava ótimo, né? Hoje a gente está falando aqui de velocidades 1000 vezes maiores e a evolução vai ser constante. O uso da internet veio para ficar. A gente já entende que isso aqui é um utility já deixou de ser um produto
para se tornar uma necessidade básica mesmo, tá bom? Muito bom, muito bom. Uma aula aqui para os nossos espectadores que são investidores da B3 e que estavam curiosos para saber mais sobre a Desktop. Só que agora a gente vai falar um pouco sobre o Dênio, para que o pessoal conheça um pouco de você também. Tá bom. Chegou na parte do programa que chama Bate-Touro. Eu falo uma coisa, uma palavra aqui, e você tem que falar a primeira coisa que vem na cabeça. Tá, ok. Para o pessoal conhecer você. Tá bom, Então vamos lá, Dênio, tá preparado? Sim. Um ídolo. Charles Darwin. Pô, muito bom, do evolucionismo. Uma viagem. Portugal. Um sonho. Tornar a Desktop a empresa número 1 de internet no estado de São Paulo e a mais amada pelos consumidores. Muito bem, vai dar certo. Um erro para não ser repetido. Não deixar de abraçar as pessoas que você ama enquanto você pode. Ah, esse sim, muito bonito. E, para finalizar, um guru. Steve Jobs. Muito bem, pô, parabéns, obrigado demais, Daniel. Cara. Uma aula essa conversa aqui, tenho certeza que o pessoal em casa adorou. Obrigado, agradeço a presença e o convite, tá bom? E estou à disposição sempre que você quiser para participar, tá bom? Tá bom, e se o pessoal lá quiser, por exemplo, o RI lá da Desktop, no site... O site da Desktop é ri.desktop.com.br, pode acionar a gente, o Brunão, nosso diretor de M&A, RI, CFO também, ele vai dar atenção devida, tem uma equipe muito boa lá para explicar para todos os investidores os nossos números, as nossas oportunidades de crescimento. Boa, e o ticker na bolsa é DESK3. DESK3. Isso aí, e aproveite que agora, hoje subiu pra caramba, né, mas ainda o preço tá bem achatado, quem entrar com a gente, eu tenho certeza que vai ter um retorno muito expressivo. É isso aí, um forte abraço para todo mundo que tá em casa e continue aqui na programação da Jovem Pan. Valeu! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Tchau, tchau! Realização Jovem Pan News.